Unidos pela fé, queremos celebrar em comunhão fraterna este domingo da Divina Misericórdia. Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Alegremo-nos nele e exultemos, atendendo ao seu convite para superarmos o medo e insegurança, para então acolhermos os dons da paz e também da reconciliação concedidos pelo ressuscitado, Ele que está vivo entre nós. Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, desse domingo, dia 16 de abril de 2023, é o Evangelho de João, o capítulo é o 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Trata-se de algo que vai muito além de uma devoção particular, pois a Divina Misericórdia é a manifestação amorosa de Deus em uma história tão ferida pelo pecado. E veja que a palavra misericórdia ela tem sim sua origem em 2 palavras: miséria e coração. Deus coloca a nossa miserável situação devido ao pecado no seu coração de Pai, que é fiel aos seus desígnios. Jesus Cristo morto, ressuscitado, Ele é a suprema manifestação e atuação da Divina Misericórdia. Veja, Deus amou tanto o mundo que Ele entregou seu Filho unigênito, ou entregou a morte para que fôssemos salvos. Para redimir o escravo, sacrificou então o Filho. E uma vez ressuscitado, Jesus constitui-se em fonte de salvação para todos os que creem nele. Pela fé e pela conversão, acolhamos então o tesouro da Divina Misericórdia. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este lindo e importantíssimo Evangelho de hoje vai nos conduzindo
vem nos ensinar que desejar a paz para alguém era assim a forma de saudação daquele tempo. Jesus, porém, não estava apenas saudando seus discípulos. Veja que em sua despedida, na última ceia, ele já havia dito: eu vos deixo a minha paz, a paz que afasta todo medo, todo mal. Paz, então, é o bem-querer de Deus, a bênção, a vida, a salvação e tudo de bom que se pode esperar. Essa paz não é um sentimento de tranquilidade somente, não. É a própria paz divina da qual participamos pelo dom do Espírito, sopro de vida divina da Trindade. E transformados por essa paz, nós também somos enviados não apenas como mensageiros, mas como canais e sacramentos da ação salvífica de Cristo. Cristo foi enviado pelo Pai e envia-nos também para ser fatores de transformação, de salvação na terra. Agora, observe atentamente. Para entendermos tudo isso, veja que Cristo, ressuscitado dos mortos, antes de subir ao Pai, quer deixar aos seus discípulos a sua paz. Paz como um sinal de que a obra de Deus, quando se realizada na nossa vida, nos garante paz, alegria. E veja que por 3 vezes neste Evangelho, Jesus desejou a paz aos seus discípulos. Na primeira vez, eles estavam fechados em uma sala por medo dos judeus. Jesus então pôs-se no meio deles, mostrou-lhes as mãos, o lado para comprovar que as marcas no seu corpo eram um sinal de que eles não precisariam mais se esconder, pois ele mesmo já havia sofrido por eles. Logo depois, Jesus deseja-lhes novamente a paz e então sopra sobre eles o Espírito Santo. Isso para lembrar-lhes que eles não estavam mais sozinhos, que eles tinham sim um poder para desempenhar a missão aqui na terra, isso sem medo. Na terceira vez que Jesus desejou-lhes a paz, ele o fez para confirmar que a sua presença no meio deles era garantia de fé, de confiança nos planos de Deus. Então, meu querido e minha querida, a paz é a primeira condição para que possamos realizar as obras em nome de Deus. E o Espírito Santo, ele sim é o doador da paz que Jesus garantiu, que deixou para nós. A presença de Jesus na nossa vida é penhor de paz, de fé, de alegria, de sucesso em qualquer missão que nos for entregue. É claro que às vezes nós também, como Tomé, só acreditamos no que tocamos, no que vemos. Queremos provas. Tentamos então a Deus com a nossa pouca fé e por isso precisamos tocar o sofrimento, a doença, o fracasso, para enxergarmos a luz que não víamos antes. Só que, mesmo que tenhamos nossos momentos de incerteza, de receio, de desconfiança, Jesus nunca vai desistir de nós e quantas vezes for preciso, Ele vem ao nosso encontro para nos dizer: a paz esteja convosco, ou então, não sejas incrédulo, mas fiel. O Espírito Santo é quem age em nós e nos traz a paz de Jesus. Ele é quem nos motiva ao perdão, à reconciliação, nos ilumina para que acreditemos que Jesus ressuscitou e que está vivo no meio de nós e dá a sua paz. Agora, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo, deste importantíssimo Evangelho de hoje, veja o ponto principal. No texto anterior ao de ontem, Maria Madalena trouxe a notícia da ressurreição aos discípulos incrédulos. Agora é o próprio Jesus que aparece a eles. Não há reprovação, nem queixa nas suas palavras, apesar da infidelidade de todos eles. Mas somente agora a alegria, a paz que já tinha prometido no último discurso. Agora, aqui acho muito oportuno destacar isso. O nosso termo paz procura traduzir, embora de uma maneira inadequada, o termo hebraico shalom, que é muito mais do que paz conforme o nosso mundo a compreende. Shalom é a paz que vem da presença de Deus, da justiça do reino e não das armas. Jesus não promete a paz do comodismo, muito pelo contrário. Envia os seus discípulos na missão árdua em favor do seu reino, mas promete o shalom, pois ele nunca abandonará quem procura viver a fidelidade ao projeto de Deus. Jesus soprou sobre os discípulos como Deus fez sobre Adão quando infundiu nele o Espírito de vida. Jesus os recria com o Espírito Santo. E normalmente imaginamos o Espírito Santo
descendo sobre os discípulos em Pentecostes, como Lucas escreve em Atos. Mas aquilo era a descida oficial e pública do Espírito para dirigir a missão da Igreja no mundo. O dom do Espírito, que da sua natureza é invisível, flui da glorificação de Jesus, da sua volta ao Pai. Então, o dom do Espírito, neste Evangelho de hoje, tem a ver com o perdão dos pecados. Mais uma vez, Jesus aparece aos discípulos. Esta vez, Tomé estava presente. E esta cena nós também podemos trazer para a nossa vida. Em Tomé, quero que você sinta quando você está diante dos sofrimentos, das tribulações da vida e então vacila, quando duvida do poder do Cristo ressuscitado. E como fez e disse a Tomé, também o Senhor faz e diz para nós. Primeiro, Ele fortalece a nossa fé, depois nos torna felizes, felizes por acreditarmos sem o termos visto. Pois felizes são os que acreditam sem terem visto o Senhor. E essa é muitas vezes a realidade da nossa fé. Acreditar contra todas as aparências que o bem é mais forte do que o mal, que a vida é maior do que a morte, o Shalom é maior do que a prepotência. Somente uma fé profunda e uma experiência da presença do ressuscitado, só assim vai nos dar essa certeza. E essa deve ser a minha e a sua atitude, não somente hoje, mas sempre, para a vida toda. Confessar plenamente que Jesus é o Senhor, Ele é o Príncipe da Paz. Amém? Muito obrigado pela companhia. Se for possível hoje, você que me acompanhou até este momento, coloque hoje logo abaixo nos comentários: Senhor Jesus, eu te amo, Tu és o Príncipe da Paz. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e aguardo você novamente no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.